Não passa nem Wi-Fi. O bicho pegou, realmente pegou, pessoal. Nós estamos diante do maior caso de corrupção do mundo, da história. E o nosso STF e o TSE estão envolvidos nessa sujeira, nessa lama, mas estão mergulhados, né, nem até o pescoço, eles já mergulharam, mas chafurdaram mesmo na lama. Roubalheira nas eleições dos outros. As eleições de 2022 deveriam ser anuladas por interferência internacional, financiamento internacional e financiamento para roubar a eleição. Governo Lula alerta Alexandre de Moraes sobre riscos de prisão caso ele viaje aos Estados Unidos. É isso mesmo. Interlocutores da área diplomática do governo Lula identificaram possíveis riscos para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, caso ele viaje aos Estados Unidos. A informação foi divulgada pela revista Veja, que aponta que o alerta foi repassado ao magistrado diante do temor de decisões extremas por parte de autoridades americanas, influenciadas pelo que chamaram de narrativas bolsonaristas propagada internacionalmente. De acordo com a publicação, as fontes do governo avaliam que os apoiadores de Donald Trump e de Elon Musk poderiam incitar ações, como uma ordem de prisão contra Moraes. O ministro é alvo constante de críticas desses grupos devido às suas decisões envolvendo atos antidemocráticos e investigações que afetaram apoiadores do ex-presidente Bolsonaro. Qualquer juiz federal pode mandá-lo prender se pisar lá. Eles querem se vingar do Alexandre, teria dito a Veja, um auxiliar próximo do presidente Lula. A possibilidade, embora remota, é considerada grave o suficiente para acionar um alerta preventivo por parte do governo. A revista ainda destaca que, para setores bolsonaristas, um episódio como esse seria explorado como uma grande vitória, gerando um carnaval midiático que reforçaria sua agenda contra o Supremo Tribunal Federal e a atuação de Moraes. Pois é, estão morrendo de medo de Moraes ser preso, mas indicando aí que isso seria por conta de uma narrativa bolsonarista e não pelos crimes cometidos por ele. É brincadeira. Com Lula derretendo, Bessias se desespera e pede socorro ao STF. É isso mesmo. O advogado-geral da União, Jorge Messias, entrou em desespero diante da queda vertiginosa de popularidade de Lula. Em uma tentativa de frear o desgaste da imagem do presidente, Messias decidiu recorrer ao Supremo Tribunal Federal para acelerar o julgamento sobre a regulação das redes sociais. O objetivo, segundo críticos, é claro: controlar o discurso na internet e impedir críticas ao governo petista. A estratégia do governo é vista como um reflexo do desgaste enfrentado por Lula. O fracasso da audiência com as Big Techs demonstrou a falta de adesão da comunidade internacional à proposta do governo brasileiro. Empresas como Meta, Google e X demonstraram resistência a medidas que possam comprometer a liberdade de expressão e abrir precedentes para o controle estatal do ambiente digital. Hoje está todo mundo apreensivo. Está todo mundo apreensivo com o que está acontecendo. Só que dessa vez, não somos nós exatamente os apreensivos. Porque o bicho está pegando, só que dessa vez, excepcionalmente, não é para o nosso lado. O bicho está pegando agora para o lado deles. E eu só posso dizer uma coisa, se eu tiver que resumir essa live aqui de hoje em uma frase, a frase é: não passa nem Wi-Fi, se é que vocês me entendem. Todo mundo entendeu, né? Não passa nem Wi-Fi. O bicho pegou, realmente pegou, pessoal. Não é tic-tac, não é 72 horas, não é nada disso. Tá? Eu acho que todo mundo entendeu o que está acontecendo. E hoje eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou explicar um pouco melhor para quem ainda não se ligou exatamente na gravidade do que aconteceu. Nós estamos diante do maior caso de corrupção do mundo, da história. Alguém se ligou nisso? E o nosso STF e o TSE estão envolvidos nessa sujeira, nessa lama, mas estão mergulhados, né, nem até o pescoço, eles já mergulharam, mas chafurdaram mesmo na lama.
Tem até batom na cueca, que eu vou mostrar hoje aqui para vocês no TV Injustiça. Batom na cueca do TSE. Só digo um negócio, pessoal. Agora o bicho pegou realmente. Realmente. O Trump está aí há 2 semanas no poder. 2 semanas. A gente imaginou que ele ia fazer muita coisa, né? Ele botou o Elon Musk, a gente realmente botou expectativas no Elon Musk, que é um cara, assim, absolutamente fora da curva, um cara que tomou posse lá no DOGE, que é o Departamento de Organização Governamental e Eficiência. A gente imaginou que o cara realmente fosse, né, abalar geral, abalar Bangu, como a gente fala lá no Rio. Só que assim, a coisa, eu acho que todo mundo, até os mais otimistas, como eu sou otimista, até os mais otimistas estão, assim, atônitos com o que está acontecendo. Porque a coisa está indo muito melhor do que nos nossos melhores sonhos. Já na segunda semana, eles já explodiram o escândalo da USAID. USAID é uma espécie de BNDES internacional estava sendo utilizado, obviamente, para fazer malandragens, para financiar pautas woke, financiar roubalheira nas eleições dos outros. Era para isso que o USAID estava sendo utilizado. E a gente vai falar nisso hoje aqui nessa live. Tem muita coisa acontecendo. Esse escândalo da USAID me parece que é a ponta do iceberg. Ainda me parece que tem muita coisa ali por debaixo que a gente ainda não sabe. Lembra daquele texto que eu escrevi em janeiro, que eu fiz uma live aqui, né, para vocês, falando da entrevista do Mike Pence, que ele falou, olha, as eleições no Brasil foram roubadas, foi tudo coordenado pela CIA, por ordem do Biden. Então ele estava dizendo, não são os Estados Unidos que estão conspirando contra o Brasil. Na verdade, era o governo Biden, o governo esquerdista do Partido Democrata do Biden, que estava se utilizando da CIA para manipular as eleições no Brasil. E agora a coisa desceu a um nível de detalhamento muito maior. Agora a gente descobriu a USAID, que não estava apenas ajudando a roubar as eleições no Brasil, estava também financiando pautas woke, pautas políticas, e também, descobrimos agora, manipular eleições pelo mundo. A do Brasil foi uma delas. Claramente. O Trump e o Elon Musk ainda, mas a gente está na segunda semana, né? Terceira semana, sei lá, de mandato. Ainda não voltaram a metralhadora giratória para o Brasil. Ainda, mas não tenham dúvida. Vai sobrar. Vai sobrar. Tomou posse agora, dia 20 de janeiro. E já temos informações de que realmente o Brasil está na boca de Matilde, nas internas dos bastidores do Trump, do Musk, do pessoal do Departamento de Estado, do procurador, todo mundo. Vai vir, assim, mas vai vir pesado. Vai vir pesado. Não sei se contra o Brasil especificamente. Pode vir sanções contra o Brasil. Mas contra o Alexandre é certeza. Certeza. Pessoal, esse escândalo da USAID nos mostrou uma coisa. A gente sempre falou de George Soros, Bill Gates, esse pessoal que financia esse tipo de pauta pelo mundo, financia a imbecilidade pelo mundo. George Soros e Bill Gates, pessoal, são brincadeira de criança perto do que foi descoberto na USAID. A gente sempre soube dessas coisas, que esse tipo de coisa era financiada, tal. O Olavo sempre pagou de maluco,
Pessoal, isso é teoria da conspiração, isso é coisa do velho maluco da Virgínia. Mais uma vez, comprova-se que Olavo tem razão. Na época, a gente não tinha essas informações tão detalhadas a respeito da USAID, agora a gente tem, e eu acho que vão vir mais informações detalhadas ainda, e eu diria que, além da USAID, outras agências também vão ser descobertas. Isso é só o começo. Então, essas teorias da conspiração, que diziam que eram teorias da conspiração, a gente está vendo agora, como sempre, né? A gente descobre que não era tão conspiração assim, né? Nem era muito conspiração. Estava sempre... Foro de São Paulo também, a mesma coisa. Os jornalistas militantes diziam, isso é teoria da conspiração. Aí, com o tempo, se comprovou que não era tão conspiratória assim a teoria, né? Era aquilo ali mesmo. Que chato. Então é isso. O Mike Pence, ele já tinha informado no Joe Rogan e em outros veículos que realmente era a CIA, comandada pelo Joe Biden, que estava por trás de tais financiamentos. Faltava especificar isso e agora a gente já sabe. E a USAID, pessoal, ela é financiada pelos contribuintes americanos. Ou seja, é gente daqui dos Estados Unidos, é o cidadão comum dos Estados Unidos que nem fazia ideia de para onde estavam indo os seus impostos, o seu dinheiro, indo para financiar bizarrice pelo mundo, financiando também roubalheira de eleições pelo mundo. O contribuinte americano nem sabia disso. Ou seja, os próprios republicanos, a própria galera de direita aqui dos Estados Unidos, todo mundo pagando seus impostos direitinho, para depois descobrir que estava sendo usado para isso. Olha o que o Mike Pence, lembra do Mike Pence, que denunciou? Ele continua botando a boca no trombone. E dessa vez, no Steve Bannon, que, aliás, já falou publicamente que vai fazer o War Room Brasil. Ele tem um programa chamado War Room, né, a sala de guerra. Ele fica lá falando de política. Ele é o estrategista, né? Sempre foi estrategista político do Trump. E ele, muito ligado no Brasil, conhece o Paulo Figueiredo, o Alan dos Santos, conhece essa galera toda. Eles estão planejando fazer o War Room Brasil. Vocês verem a importância que o Brasil está tendo para os Estados Unidos nesse momento. O pessoal fica com aquele complexo de vira-lata. Os Estados Unidos não estão nem aí para o Brasil. Eles sabem o que está acontecendo no Brasil, e como o Brasil é um laboratório da ditadura judicial, eles sabem que o que está acontecendo no Brasil não pode se espalhar pelo mundo. Então, na minha opinião, tá? Minha opinião agora, eu, Ludmila, tá? Não estou falando sobre fatos agora, estou falando agora a minha opinião. A minha opinião é que eles não vão permitir que isso se dissemine pelo mundo e vão tentar, né, matar no sentido metafórico, né, claro, matar o problema na raiz. Para mim é isso que eles vão fazer. E por isso que o Brasil se torna importante. Porque eles sabem que aquilo ali, aquela bandalheira, não pode se disseminar pelo mundo. Esse modelo que eles testaram com sucesso no Brasil, um sucesso temporário, né? Porque agora está sendo debelado. Mas eles testaram com sucesso no Brasil, conseguiram eliminar o inimigo na jogada, que era o Bolsonaro. O inimigo era o Bolsonaro, né? A ordem veio. Tira esse cara da jogada. Esse cara é o Bolsonaro. E tiraram. Tiraram na mão grande. Tiraram na mão grande. A gente vai ver aqui vários exemplos. Que até um jornal, se não me engano, é Hora Brasília. Eu não estava muito pequenininho o nome. Eles fizeram um compilado muito bom. Eu vou mostrar aqui para vocês das várias decisões do TSE que claramente estavam seguindo as ordens vindas daqui dos Estados Unidos. Eles estavam seguindo ordens. E eu vou mostrar aqui várias dessas decisões que aconteceram em 2022, em pleno processo eleitoral. O TSE está na lama da USAID até o pescoço. Na verdade, já mergulhou. Já mergulhou. Olhem isso aqui.
Ó, olha o que o Mike Pence falou para o Steve Bannon. Se a USAID não existisse, o Bolsonaro ainda seria o presidente do Brasil. Olha, esse tweet do Mike Pence. Aí ele colocou até ali um trecho da entrevista que ele deu para o Steve Bannon. Falou com todas as letras. Se a USAID não existisse, Bolsonaro ainda seria o presidente do Brasil. Pronto, acabou. É isso aí. É isso aí. Agora vamos lá. Olha o batom na cueca aqui. Evento do TSE. Ó, isso aqui peguei lá do site do TSE. Site do TSE. 2021. Evento internacional. Presidente do TSE, que na época era o Barroso, reforça a educação digital para combate à desinformação. Então, a USAID criou essa historinha, esse caô de desinformação, de combate à desinformação. E ensinaram direitinho para o STF e para o TSE o que era para fazer. E fizeram evento internacional com o Barroso, TSE, CEPS, Consórcio para Eleições e Fortalecimento do Processo Político, e USAID, Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional. Tivemos, pessoal, tá lá para quem quiser ver, evento em 2021, um ano antes das eleições presidenciais, eventinho do TSE promovido pela USAID. Tá aqui. Durante o encontro internacional sobre o tema Eleições e Transformação Digital, realizado nesta terça-feira em formato virtual, o presidente do TSE, Barroso, era o Barroso na época, destacou que a revolução tecnológica também deve caminhar junto com a educação digital e a regulamentação das plataformas digitais. Essa história de regular as redes sociais, de PL da censura, isso é tudo ideia do USAID. Eles estão orientando esses agentes no Brasil para insistir nisso, porque dessa forma eles conseguem roubar as eleições. Eu vou mostrar aqui as ações do TSE, algumas compiladas aí por esse jornal. Eu acho que é Hora Brasília o nome, se eu estiver errada, me desculpe, eu estou tentando aqui dar os créditos, mas estava tão pequenininha ali a marca d'água que eu não consegui ler direito, mas eu acho que é Hora Brasília. Se eu estiver errada, me desculpe. Eu vou colocar aqui uma série de ações do TSE, praticadas no ano de 2022, ano eleitoral, que realmente corrobora tudo o que foi dito até aqui. Corrobora no sentido de que eles realmente agiram para prejudicar um dos lados. E agora a gente está vendo de onde que veio a ordem. Vamos ver. TSE proíbe Bolsonaro de usar imagens do discurso da ONU em campanha eleitoral. Pergunto, qual que é o problema de usar imagens dele próprio na sua campanha eleitoral? Carmen Lúcia, essa aí é outra. Essa aí é outra que a gente está olhando com lupa. Estava no TSE, na época dessa bandalheira da USAID. Carmen Lúcia ordena a remoção de outdoors de apoio a Bolsonaro no DF. Mandar tirar outdoor de apoio a um candidato. É, Carmen Lúcia. Quem que te deu a ordem, Carmen Lúcia? A gente sabe, né? TSE proíbe campanha de Bolsonaro de usar imagens de sua visita a Londres. TSE multa Bolsonaro em 20 mil por reunião com embaixadores. Carmen Lúcia mantém vídeos em que Lula chama Bolsonaro de genocida. Ah, esse pode manter, né? Esse vídeo pode manter. Se chamar o Lula de ladrão, tem que tirar. Mas se chamar o Bolsonaro de genocida, pode manter, né? Agora, a gente está entendendo o que está acontecendo, Carmen Lúcia. TSE proíbe Bolsonaro de fazer lives do Palácio da Alvorada. Essa foi bizarra, né? TSE determina a remoção de publicações que associam Lula à perseguição de cristãos. Moraes determina a quebra de sigilo telefônico de assessor de Bolsonaro.
TSE determina a remoção de vídeo que associa Lula ao satanismo. Lembra desse? Moraes bloqueia perfil de juíza. Opa, quem será a juíza? E do jornalista Alan dos Santos na plataforma Getter. Lembrando que, na época, eu era juíza em atividade e não fazia publicações falando de Bolsonaro. Só que as pessoas me ligavam, como me ligam à direita política, ao pensamento de direita, que eu evidentemente tenho, as pessoas me faziam um link meu com o Bolsonaro, propriamente de quem eu nunca nem tinha falado. Eu nunca nem mencionei o nome do Bolsonaro. Pelo menos não naquela época. Eu era juíza, não podia ter atividade político-partidária como não tinha. Eu expunha pensamentos, mas nada relacionado a partidos políticos e nem lideranças políticas. Eu não falava nada a respeito de eleições, a respeito de falar mal ou falar bem de candidatos. Eu não fiz isso, mas as pessoas me associavam ao Bolsonaro pelo fato de eu ser, evidentemente, uma pessoa de pensamento de direita. Então, como na cabeça deles, como eles achavam que eu podia beneficiar o Bolsonaro, eles cortaram as minhas redes sociais. No dia 30 de setembro de 2022. Dias antes da eleição. TSE determina a remoção de publicações com áudio do Lula sobre o Palote. TSE manda derrubar propaganda de Bolsonaro em que Zema critica Lula e PT. Gilmar Mendes suspende multa de 18 milhões do Lula. A multa do Lula você pode suspender. Multa contra o Bolsonaro, não. Moraes determina a derrubada de sites de juíza que criticou o STF. Quem será a juíza? TSE atende campanha de Lula e abre investigação contra a Jovem Pan. TSE veta a campanha de vacinação do Ministério da Saúde contra a poliomielite. Lembrando que nessa época o presidente era o Bolsonaro. Então, se ele fizesse essa campanha, a imagem dele melhoraria, né? Não deixaram. TSE censura Brasil Paralelo e manda retirar vídeos sobre Lula e corrupção no PT. Aquela história da Carmen Lúcia, né? Censura só até segunda-feira. TSE determina que canal Brasil Paralelo apague vídeos que associam Lula a esquemas de corrupção. Claro, né? As pessoas não sabem que o Lula nunca se ligou a esquemas de corrupção. Após determinação do TSE, vídeo de Nicolas Ferreira contra Lula é derrubado das redes sociais. Aqui a gente botou algumas coisas, né? Houve outras. Algumas coisas a gente mostrou aqui. Então, o bicho pegou, né? E olha outra coisa que aconteceu aqui. Essa eu acho que fez realmente o Alexandre. Acho que foi depois dessa, eu imagino que foi depois dessa que eu vou mostrar agora aqui para vocês, que o Alexandre viu que realmente o bicho pegou e o trem ficou feio. Olha o que aconteceu. Olha o que o Trump fez. Trump impõe sanções ao Tribunal Penal Internacional. Pessoal, agora, essa semana, o Trump sancionou o procurador do Tribunal Penal Internacional na pessoa, no CPF. Congelou ativos, retirou o visto americano dele e da família. O nome do cara é Karim Khan, procurador do Tribunal Penal Internacional. Então, o Trump, pessoal, não está nem aí. Ele está disparando uma metralhadora giratória. Imagina vocês o que o Moraes não sentiu quando ele leu esta notícia. Se o Trump fez isso com uma canetada, com o cara do Tribunal Penal Internacional, o que ele não vai fazer com o ministro bostileiro no Bananil? Vai esmagar igual se esmaga uma barata. Eu não sei se agora o Alexandre já se deu conta disso. Ele demora a pegar, ele é burrinho, demora para pegar no tranco. A gente está avisando isso há muito tempo. Vai ser esmagado igual se esmaga uma barata. Nesse momento, já jogaram o Baygon nele. Ele tá com as perninhas assim, sabe? Quando você joga Baygon na barata, a barata fica assim com a perninha. Nesse momento, o Moraes está com a perninha assim.
vai ser esmagado em breve pelo Trump. Claramente. Assim. Olha o que o Trump fez com o cara do Tribunal Penal Internacional, gente. Procurador do TPI é alvo de sanções de Trump, dizem fontes. Karim Khan seria a primeira pessoa a ser atingida por medidas econômicas e de viagem autorizadas pelo presidente dos Estados Unidos. Esse é o camaradinho aí que não andou na linha e foi trucidado agora pelo Trump. Para auxiliares de Lula, Moraes deveria reavaliar viagens aos Estados Unidos. Aliás, na minha opinião, ele já está reavaliando essas viagens desde o ano passado. Ele andou se esquivando aí de uma palestra em Nova York. Eu não lembro nem que evento que era. No final do ano teve um evento em Nova York, ele foi chamado, não veio. Não veio. Agora é que ele não vem mesmo. Aliás, nem falar no X, o Moraes fala, desde a treta com o Elon Musk, que ele não é otário de aparecer por lá. Ou seja, ele mesmo se colocou uma autocensura. As redes dele são abertas, mas ele não pode mais falar nada. Ele está preso na própria estupidez dele. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.